Fala turma, mais uma vez aqui de volta. Bom, nessa videoaula a gente vai estar falando um pouquinho sobre como criar colunas a partir de outras, né? Criar uma variável a partir de outras. Então vamos pôr a mão na massa aí para a gente entender do que eu estou falando. Vamos lá, como de praxe, né? Vamos carregar os nossos pacotes aqui. Então eu estou carregando o deploy-r para poder utilizar a função mutate, depois o readxl para poder fazer a leitura do arquivo xlsx, que é o famoso arquivo de Excel, e o tidyverse para a gente finalizar esse vídeo com um pequeno gráfico, né? Como de praxe também, para a gente ver os nossos dados de uma forma geral. Então, carregando os dados aqui, a gente vai dar um Ctrl Enter. Esse conjunto de dados basicamente um banco de dados meu, né, que eu meio que controlo a quantidade de páginas de um livro que eu estou lendo e o tipo de livro. Então, eu tenho aqui esses dados, né, quantidade de páginas lidas, o dia que eu li, eu tenho uma coluna de média de páginas ao longo do tempo e entre outros detalhes. Então, a gente vai trabalhar basicamente com isso aqui e a gente vai criar uma segunda coluna, na verdade uma quinta coluna aqui, que ela vai ser condicional a essa coluna aqui. Então, basicamente, nós vamos escrever uma funçãozinha aqui com a função if-else, e a nossa função basicamente vai falar o seguinte: se o valor daqui da página for maior ou igual a 10, você vai escrever para mim aqui, bateu a meta. Se o valor for menor que 10, então ele vai escrever para mim que não bateu a meta, tá bom? E aí a gente vai ter uma nova coluna aqui e depois a gente finaliza essa aula com um pequeno gráfico para mostrar e a gente poder observar as diferenças entre os dias que eu bati meta e os dias que eu não bati meta e quais livros foram os dias que eu consegui me desempenhar melhor. Vamos lá? Então, basicamente aqui nós temos essa linha de código. Então, eu estou pegando o meu dado que eu já armazenei aqui, que a gente estava avaliando agora, e a gente vai criar uma nova coluna exatamente com a função mutate. Essa coluna vai se chamar meta, e aqui está a nossa funçãozinha nova da aula de hoje. Então, a função if-else vai fazer exatamente isso, ela é composta por 3 argumentos. Então, o primeiro argumento eu estou falando para ela o seguinte: se na coluna páginas, que está aqui, o número for maior ou igual a 10, a condição é essa aqui. Então, você vai colocar para mim, bateu a meta. Se não for maior ou igual a 10, você vai colocar para mim, não bateu a meta. Entendeu? Então, o comando é basicamente isso. Se você tivesse, por exemplo, que colocar outro valor aqui, você não quisesse escrever bateu a meta, falar assim, maior ou igual a 10, escreva outro nome, ou escreva 30, ou escreva a média, ou qualquer coisa. Você conseguiria fazer isso também, tá bom? Então, vamos rodar isso aqui. Rodamos e agora a gente vai lá para observar o nosso dado modificado. Bateu a meta, exatamente aqui, ó. Como a gente colocou, maior ou igual a 10, bateu a meta. Menor que 10, não bateu a meta. Então a gente tem exatamente uma outra coluna aqui no nosso banco de dados, tá bom? Então é basicamente isso aqui que está acontecendo. Agora a gente produz um gráfico aqui só para a gente poder visualizar o meu dado e eu, inclusive, poder fazer uma avaliação, coisa que eu nunca tinha feito. Então vamos lá, então a gente vai pegar o nosso banco de dados que a gente criou ali agora. No eixo X eu vou colocar a data, que é como se fosse uma série temporal, e no eixo Y o número de páginas que eu li. Aí eu vou fazer um gráfico de barra, geocom, e eu estou pedindo que ele preencha o meu gráfico com a meta. Então, ele vai ter duas cores, um bateu a meta e um não bateu a meta, tá? Aqui eu estou personalizando o meu gráfico, pedindo para ele ficar com esse tema BW, para ficar um gráfico mais limpinho, mais bonitinho. E aqui eu estou pedindo para ele me mostrar um gráfico com mais gráficos, um gráfico como se fosse um gráfico para cada livro, tá bom? Então a gente vai entender exatamente o que acontece aqui. E com essa função FaceSwap ela faz exatamente isso, tá bom? Então vamos rodar e aqui está o nosso gráfico. Beleza? Tá ajustando aí. E aqui está o que a gente pediu para rodar exatamente agora. Então, ó, foram 6 livros que eu li até agora. Na verdade, esse 6º livro eu tô lendo ainda. Então aqui, ó, A Elite da Atraso, que é do Gessé de Souza, Nudge, que é do Richard Taylor, Valsa Brasileira, que é da Laura Carvalho, O Dono do Morro, que é do Michel Glenn, e O Andar do Bêbado,
do Milodino, isso. E aí aqui a gente pode avaliar exatamente, ó, por exemplo, a Elite do Atraso foi o livro que eu não bati a meta apenas um dia, tá vendo? A Estratégia do Oceano Azul, tenho batido a meta, tenho lido todos os dias. O Nudge, não bati a meta de ler 10 páginas mais dias, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dias. O Valsa Brasileira não bati a meta apenas um dia. O Dono do Morro não bati a meta mais de um dia. E o Andar do Bêbado também não bati a meta alguns dias. Mas, no geral, todos eles eu bati a meta, tá vendo? Foi meio que como uma meta que eu coloquei para mim para desenvolver um hábito. Basicamente é isso que você vai poder fazer com os seus dados. Então, se você tivesse um outro banco de dados e quisesse criar uma nova variável para você poder fazer esse mesmo tipo de avaliação, qualquer outra coisa, você também teria essa liberdade. A ideia é você descobrir o poder dessa ferramenta, o que o if-else pode fazer e você aplicar nos seus projetos no dia a dia, tá bom? No mais é isso aí, forte abraço a todos e vamos em frente.